Bom, a gente pode começar a passar. A gente vai fazer assim. Nós somos tudo meio que amador, né? A gente tentou fazer tudo tão bonitinho. Para que a gente ganhe tempo, a gente preparou um GIF em que a gente vai passar sempre que for começar um primeiro módulo. Então, assim, sempre que for começar o primeiro módulo, aí tem a passagem disso. Daqui para amanhã a gente consegue se organizar. Aí a primeira mesa vai ser coordenada por mim, pela doutora Rafaela, e nós vamos ter como os palestrantes o Carlos Eduardo, a doutora Rina e a doutora Kirla, nessa ordem. E aí, enquanto o GIF está passando, o Carlos Eduardo vai abrindo para poder começar a aula, ok? Perfeito. Todos com... Pronto, Carlos. Aparecendo? E a Rina continua aí, Isso. e agora com a Alessandra para moderar o terceiro módulo. Obrigada, Charles, obrigada, Flávio, obrigada, Rina, obrigada, Rafaela. Obrigada a vocês, participantes, também. Bom, agora é uma honra muito grande estar com a minha querida amiga, doutora Alessandra, e vamos apresentar casos clínicos, o que é sempre muito gostoso, com alvo em célula B, anti-interleucina 17, anti-interleucina 23. A doutora Amália Fernandes, doutora Carolina Murim, depois um caso com o doutor Lupino, que vai trazer aí muitas, sempre, como é que se diz, contradições e questionamentos, e a assessoria do doutor Henrique Maris e da doutora Cláudia Marques. Então, vamos lá, os 3 casinhos. Bom dia a todos. Estão vendo minha tela? Estamos, muito Você linda. também. Meu nome é Amália, eu sou R2 do Serviço de Reumatologia do HC e hoje a gente vai apresentar um caso clínico sobre a célula B com a orientação do Dr. Henrique Maris. Aqui temos uma paciente do sexo feminino, 42 anos, casada, natural e residente de Arco Verde, no Pernambuco. Ela recebeu um diagnóstico de lúpus em 2005 em outro serviço, e de critérios ela tinha um Hashimoto, um rachidiscoide, uma artrite de mãos e joelhos e um FAM para 640 nuclear homogêneo. E aí ela fechou o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico, pelos critérios na época de ACR 1997, e ela tinha os 4 critérios. E aí a conduta no momento foi hidroxicloroquina, 400 mg por dia, e a prednisona, 20 mg por dia. Ainda em outro serviço, a evolução dela de 2007 a 2009, ela tinha um acometimento articular e cutâneo, e aí foi proposto o metotrexato, 20 mg por semana, e a paciente teve uma melhora importante do quadro articular, mas o que chamava atenção era a persistência do quadro cutâneo. E aí, em 2009, foi optado pela troca do metotrexato pela azatioprina, 2 mg/kg. Aqui a gente tem a imagem da paciente, ela chegou no nosso serviço em 2016, com a persistência do quadro cutâneo ainda, mesmo em uso de azatioprina, foi aumentado para 3 mg/kg na época, e ainda bem atividade cutânea, com Hashimoto, um lúpus cutâneo agudo. E aí foi decidido associar o belimumab para essa paciente em 2016. A gente também vê que essa paciente tinha uma alopécia bem importante. E após um ano do uso do belimumab associado com a azatioprina, essa paciente tem uma melhora importante, com SLEDAI 0 e tendo uma redução do uso de corticoide. Melhora da alopécia, melhora do quadro cutâneo também. Só que aí, em março de 2018, 2 anos após, ela chega no nosso serviço com edema de membros inferiores, com a PA elevada, de exames laboratoriais, tinha ureia de 58, uma creatinina de 1,2,
o basal dela era 0,6 a 4 meses antes, um sumário com 4 cruzes de albumina, 2 cruzes de hemácias, uma proteinúria de 5,8 gramas em 24 horas, com consumo importante de complemento, e ultrassom de rios e vias urinários não mostrando cronicidade. De medicações, no momento, ela estava hidroxicloroquina, 6 vezes por semana, azatioprina e ainda persistia com meolimumab. E a conduta, nesse momento, foi internação hospitalar para a realização de uma biópsia renal, realizar pulsoterapia com metilprednisolona, 500 miligramas por 3 dias, e logo após reduzir para a prednisona, 30 miligramas dia, 1.000 miligramas quilo. E a conduta nesse momento também foi a suspensão do belimumab e da azatioprina, já pensando numa indução, ou com ciclofosfamida ou com micofenolato. E o início do antiproteinúrico com enalapril 10 miligramas dia. E aqui a biópsia renal da paciente, ela tinha uma glomerulonefrite lúpica proliferativa difusa, classe 4, já tinha tanto cronicidade, mas tinha muito mais agudização. E a conduta, após chegada da biópsia, como a paciente tinha uma disfunção renal, foi optado pela indução com ciclofosfamida no esquema NIH. Aqui a gente vê a evolução da creatinina e da proteinúria de 24 horas da paciente. Em março, no momento da atividade, ela tem uma creatinina de 1,2 com a proteinúria de 5,8. 3 meses após a ciclofosfamida e a metil, ela já teve redução de mais de 50% da proteinúria de 24 horas, de 2,6, e uma creatinina já em melhora, de 0,9. E a gente vê que em 6 meses após, ela já teve uma proteinúria de 1, uma creatinina de 0,7, já chegando no basal dela. E após 8 meses de tratamento, já tinha chegado no alvo, né, da proteinúria, abaixo de 700 miligramas, e a creatinina também permanecendo normalizada. Mas durante a internação, em março de 2018, ela tinha, associada à nefropatia, né, uma dor torácica típica anginosa, com eletro mostrando supra-DST em V1, V2 e V3, e com a troponina no limite superior da normalidade. O eco mostrava uma discreta hipocinesia septal, ainda com fração de ejeção preservada. E pedimos o parecer da cardio, né? Foi optado por não fazer o CAT no momento, porque a paciente estava em disfunção renal, e realizar uma cintilografia cardíaca com estresse. E aí a cintilografia mostrou realmente a isquemia miocárdica em parede anterior e em ápice, confirmando que tinha no eletro. E foi optado iniciar AS, estatina, um beta-block e manter o IECA que já estava em uso. Em agosto de 2018, terminou o tratamento com a ciclofosfamida e ela ficou em manutenção com o micofenolato, 2 gramas dia, e já estava em desmame também de prednisona, já estava 10 miligramas dia. A função renal e o complemento já tinha normalizado e a proteinúria, como a gente viu, já estava abaixo de 700 miligramas. E agora, em agosto de 2021, a paciente ainda mantém sem alterações articulares, sem alterações cutâneas, a proteinúria de 185 miligramas em 24 horas, sem consumo de complemento, com micofenolato já em desmame também, após 3 anos, com 1 grama dia, a hidroxicloroquina e as enalapril, AS, carvedilol, atorvastatina e o uso de protetor solar. E aí a gente colocou ela no LL10, né, que é o estado de baixa atividade de doença no lúpus, e a paciente estava com SLEDAI menor ou igual a 4, sem nenhuma outra atividade orgânica, estava sem novos índices de atividade de doença em comparação com o anterior, não tinha consumo de complemento, a avaliação global da paciente estava menor ou igual a 1, estava de 0, sem uso de prednisona, né, com a dose menor ou igual a 7,5, e estava tolerando a dose de manutenção com imunossupressor, então ela fechava os 5 critérios no LL-DAS. E aí fica a discussão desse caso. Após o surgimento da nefrite, agora, depois dos estudos do belimumab para a nefrite lúpica, você teria retirado o belimumab? Poderíamos associar o belimumab com ciclofosfamida ou belimumab com MMF?
E qual o papel do belimumab na diminuição do risco cardiovascular no lúpus? Nós vamos discutir só no final, Ângela? Eu tinha, inclusive, mandado no teu WhatsApp. Eu estava pensando, ela apresenta, Henrique vai falar sobre isso, aí a gente dá 10 minutos e discute. Aí depois veio a outra residente com Cláudia, a gente para de novo. Eu acho que fica melhor assim. Vamos lá, Henrique? Vamos lá, Henrique. Vamos lá, sim. Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Perfeito. Inicialmente, eu queria parabenizar a doutora Ângela pela realização da nossa reciclagem, e junto com a Rafa, organizaram esse evento, tão dedicadas a isso há tanto tempo, e está sendo um sucesso. É um enorme prazer poder colaborar, sempre bom estar discutindo sobre lúpus, e me sinto muito honrado de poder participar aqui, junto com palestrantes tão amigos, né, e tão competentes. Eu vou tentar aqui já compartilhar meus slides, espero que não tenha muito problema. Vocês já estão vendo aí, gente? Já. Falta só colocar em modo de apresentação. O melhor de tudo isso é a gente poder se encontrar, né? Mesmo que seja virtualmente. Bom, a minha apresentação hoje vai ser sobre a célula B e essa relação do linfócito B com o lúpus eritematoso sistêmico é bastante conhecida. Eu acho que essa relação pode ser dita que é óbvia quando a gente pensa que o lúpus é um protótipo de doença autoimune, é caracterizada pela presença de vários autoanticorpos, e isso é decorrente de um linfócito B autorreativo e polireativo, né? A perda da tolerância é o principal mecanismo envolvido, a gente tem diversos fatores genéticos, também ambientais, recentes avanços na descrição até da imunidade inata, nessa associação com a perda da tolerância, com o importante papel da via do TLR, dos Toll-like receptors. Além disso, o linfócito B tem um aspecto fundamental, porque ele é uma célula que apresenta antígeno para a célula T, e a gente tem uma resposta inflamatória extremamente específica, com produção de várias citocinas, e aqui citando as mais importantes, como o BAFF ou BLyS, a gente está sempre chamando como sinônimo, e a interleucina 21 também, mais associada a um subtipo específico de linfócito T, o folicular. Além disso, alguns avanços recentes na etiopatogênese do lúpus, demonstrando a presença dos plasmócitos de vida longa e os plasmablastos, que tem sido muito discutido recentemente como importantes alvos em futuros tratamentos. Então, acho que todo esse cenário caracteriza muito bem uma disfunção da célula B no lúpus. Diante disso, não é estranho que tratamentos atuais e também futuros tratamentos tenham como principal alvo a célula B. Vou colocar aqui só o laser para poder apontar melhor. Então, essa figura aqui está ilustrando mais ou menos isso, né? A gente já tem medicamentos muito conhecidos na nossa prática clínica que bloqueiam o anti-CD20, né? Moléculas específicas do linfócito B, como rituximab, mas a gente também tem outros que provavelmente vão ganhar um espaço em breve, como o obinutuzumab, que é um anti-CD20, um anticorpo monoclonal anti-CD20 humano, que tem tido resultados bem interessantes em estudos de fase 2, quando em associação com o micofenolato para nefrite no lúpus. Além disso, a gente também tem o anti-CD22, que pode ser bloqueado pelo epratuximab, esse já teve resultados mais discretos nos estudos clínicos que a gente tem até agora. Falando um pouquinho do sistema BAFF, do BLyS, o tabalumab e o atacicept também tiveram resultados modestos. Temos outros alvos que a gente pode citar como perspectivas na célula B, como os inibidores de tirosina quinase, aqui algum destaque do fenebrutinib, mas a reciclagem tem esse cunho mais prático. A gente vai discutir hoje, dar o foco nos tratamentos associados à prática clínica, como o belimumab, o anti-BAFF e o rituximab mesmo, apesar da gente saber que ele não tem uma aprovação em bula para o lúpus. Lembrando um pouquinho do papel do BLyS ou do BAFF no lúpus, né, e lembrando de caracterizar ele como uma citocina inflamatória da família do TNF,
podemos lembrar que o seu papel no lúpus é bem conhecido, né? Em estudos em humanos, por exemplo, a gente encontra um aumento do nível sérico em pacientes com lúpus, especialmente quando a doença está em atividade, e essa associação do nível sérico pode ser encontrado tanto com o dano acumulado ao longo do tempo, como também o risco de recidiva. Portanto, a gente tem uma importância clínica sugerida por esses trabalhos do Bliss. E, mais recentemente, funções reguladoras também associadas, né? Como, por exemplo, um aumento na aterosclerose subclínica, que remete um pouco ao caso que a Amália apresentou muito bem quase agora. A aterosclerose e o Bliss têm uma relação ainda preliminar, mas estudos em modelos animais demonstraram que a utilização de um bloqueador do Bliss foi capaz de reduzir as placas ateroscleróticas em camundongos do modelo de lúpus. Um outro aspecto interessante é que fazer culturas incubadas de células progenitoras endoteliais com anti-Bliss sugere um mecanismo de apoptose. Portanto, a gente fica imaginando como essas células progenitoras são muito importantes para a homeostase do endotélio, que esse pode ser um mecanismo encontrado, a disfunção endotelial. E, por fim, níveis séricos de BAFF têm associação com aterosclerose subclínica em pacientes com lúpus, avaliados por diversos métodos, por exemplo, método de imagem. O belimumab, sem dúvida, é o medicamento que a gente tem a maior evidência. A gente vê aqui uma lista de estudos clínicos, né, desde 2011, com a aprovação pelo FDA, os estudos pivotais do Bliss 5276, lembrando que ele é aprovado pelo FDA desde essa época para o lúpus ativo, com SLEDAI alto, com anti-DNA positivo, complemento consumido. Teve uma evolução muito grande ao longo dos anos, com a aprovação da sua forma subcutânea, depois a gente teve a incorporação para a pediatria, também nesse estudo chamado Pluto, e apesar do estudo Embrace, que avaliou a eficácia do belimumab na população da raça negra, em pacientes com lúpus, não ter tido um desfecho esperado, recentemente tivemos um grande avanço com a publicação no ano passado do estudo Bliss-LM. Esse estudo que eu estou aqui apresentando agora, ele foi um estudo com 2 anos, né, randomizado, controlado, do belimumab em pacientes com nefrite lúpica. Um N muito grande de pacientes foram incluídos, pacientes que tinham biópsia, comprovando que era classe 3 ou 4 proliferativa, ou a 5, e alguns critérios de exclusão, vale a pena a gente lembrar aqui, pacientes muito graves, que tinham antecedente de diálise, ou mesmo que tinham uma taxa de filtração glomerular baixa, não foram incluídos nesse trabalho. Assim como pacientes que tinham tido falha prévia micofenolato ou ciclofosfamida no tratamento de indução. E é um estudo muito bem feito, grande, que mostrou que os desfechos principais foram atingidos. Aqui a gente tem um índice composto chamado PIR, que é esse desfecho primário aqui na semana 104, que usa, entre outros fatores, a relação proteína-creatinina, menor do que 0,7, uma taxa de filtração glomerular, mostrando que, quando compara os 2 grupos do belimumab com o placebo, houve uma maior proporção de pacientes no grupo belimumab que atingiram o chamado PIR. Outros desfechos a gente pode também citar aqui, como a resposta renal completa ao longo do tempo. Então, esse gráfico mostra a diferença entre os 2 grupos. E, ao final do período de 104 semanas, também houve uma diferença estatisticamente significante. Mas algumas ressalvas são importantes, né? A resposta do belimumab não foi tão boa quando a gente avaliava os indivíduos da raça negra, e ela foi melhor nos pacientes com micofenolato. Então, aqui cabe uma explicação. Como é que esse estudo foi desenhado? Os pacientes continuavam com o tratamento padrão para nefrite, ou seja, micofenolato ou a ciclofosfamida, no esquema baixa dose, que é o Eurolupus, e o belimumab foi adicionado a esse esquema padrão. Por outro lado, um estudo recentemente publicado no Rheumatology, ele mostrou que a incidência da nefrite lúpica foi maior no grupo de pacientes que usavam belimumab. Estudo retrospectivo feito na Suécia, em 5 diferentes centros, com N bem menor, mas mostrou ao longo de um segmento relativamente grande, um pouco maior que 1 ano, utilizando uma comparação de pacientes que usaram belimumab nesse período de 2011 a 2017 com pacientes controles, com lúpus não renal, e que não usavam belimumab,
uma incidência maior no grupo de pacientes que usaram belimumab de uma nova nefrite, comprovada por biópsia. Percebam que o número é muito pequeno, né? A gente tem aqui comprovado por biópsia só 6 casos versus 2. Mas isso chama atenção e talvez isso caracterize um pouco o raciocínio que a gente fez lá naquela época para a nossa paciente do caso. Falando um pouco do rituximab, sempre é bom lembrar que o rituximab ele é muito utilizado na prática clínica para o lúpus, mas ele falhou em 2 grandes estudos clínicos. O Explorer, que avaliou pacientes com lúpus não renal, e o Lunar. Isso já em 2011, 2012. Entretanto, o rituximab tem um espaço, e aqui eu trouxe para ilustrar uma recomendação recente do GLADEL, que é o grupo latino-americano de estudo no lúpus, considerando o rituximab como uma opção para a nefrite. Isso também acontece em outras recomendações para a nefrite, como, por exemplo, a recomendação mais recente do EOLA 2019. Mas é interessante que o grupo GLADEL se posicionou que, nesse cenário da nefrite, é interessante que ele seja associado ao micofenolato. Outras manifestações do lúpus, a gente deve considerar o rituximab como, por exemplo, a artrite refratária, em casos onde a gente não consiga controlar com metrexato ou até mesmo leflunomida. Manifestações mais raras e mais graves, como hemorragia alveolar ou manifestações neuropsiquiátricas, a gente pode considerar o rituximab, sim. A experiência clínica parece ser melhor, né, e maior com o uso do rituximab no lúpus hematológico, especialmente na anemia hemolítica autoimune e na plaquetopenia, onde os resultados são encorajadores. O que eu trouxe para uma rápida revisão, a recomendação do EOLA 2019, que mostra essa figura aqui, que se refere ao tratamento do lúpus não renal, que foi excluído a nefrite lúpica. E a gente percebe aqui que eles dividiram de acordo com a gravidade, né, os pacientes, e colocaram primeira linha e medicamento que está indicado para os casos refratários. Tem alguns destaques aqui: a hidroxicloroquina, o antimalárico, que toda pessoa vai falar de lúpus adora, né? Falar das vantagens, está presente em todas as fases da doença. O glicocorticoide vai depender muito da gravidade, a forma que você vai administrar, e a gente tem os imunossupressores, vamos dizer, convencionais, que muitos aqui já conhecem, metrexato e azatioprina, para o quadro leve a moderado, os inibidores de calcineurina, que ele considera para moderado, o micofenolato para os casos moderados e graves, e a ciclofosfamida, reservado para os casos graves. No dia 500, o tratamento que tem alvo o linfócito B. Nessa recomendação de 2019, o belimumab ele foi reservado para os pacientes moderados, porque aqui não foi incluído pacientes com nefrite. Ele está aqui considerando pacientes que têm, por exemplo, um quadro articular, cutâneo, eventualmente hematológico, mas que não fosse grave. E o rituximab, mesmo com a falta de evidência, ele é sempre reservado para os casos graves e refratários. Daí a gente fica pensando, né, como é que seria uma estratégia interessante para otimizar, e inclusive à luz dessas novas evidências dos tratamentos direcionados para células B. Talvez a saída seja o tratamento combinado. Talvez a gente associar rituximab e belimumab possa ter efeito interessante para os pacientes com lúpus. Essa ideia não é tão nova assim, né? Existe um estudo até antigo que foi elaborado, mas que teve alguns dados recentes publicados, onde os pacientes de um grupo usaram rituximab e ciclofosfamida, e foi adicionado o belimumab depois de 6 semanas, versus um grupo que não houve a inclusão do belimumab. O estudo Calibrate ele foi publicado recente e não demonstrou diferença, ou seja, o belimumab não fez diferença quando acrescentou ao esquema com Ritux e ciclo. Já mais recentemente, esse outro trabalho chamado Beat Lupus, né, assim conhecido, também fez o tratamento sequencial do rituximab com belimumab, e ele teve como uma publicação, vamos dizer, preliminar, né, ele foi só apresentado agora no EOLA, em 2021, no formato online, e ele demonstrou, numa avaliação após 52 semanas, que fazer o rituximab nas semanas 0 e 2, e depois o belimumab, e ver, né, seguindo o protocolo do Beli, em 52 pacientes, teve 2 benefícios interessantes. Primeiro, a redução do DNA, que ele coloca aqui até no título do trabalho, mas isso sempre é algo mais com uma avaliação de um biomarcador, mas teve também um benefício clínico na redução da recidiva grave avaliada pelo BILAG-A. Interessante que isso é uma coisa que muita gente tem dúvida nesse protocolo de associação de biológicos de forma sequencial. Não houve um aumento em efeitos adversos quando comparado os 2 grupos, né?
lembrando que o placebo foi para o belimumab. Nessa revisão narrativa, também recentemente publicada, os autores tentaram acumular os dados, né, de evidência em pacientes com lúpus refratário a diversos imunossupressores, aqui a gente tem os mais utilizados, né, nesses casos, e incluíram uma casuística pequena, mas interessante, de 24 pacientes. E a evidência baixa, relatos de casos, séries de casos, um estudo observacional, mas nesse protocolo, mais uma vez, como citei anteriormente, o uso foi sequencial. O rituximab foi feito na semana 0 e 2, e depois o belimumab foi incluído nas semanas 4, 6 e 8, depois a cada 4 semanas. E os autores encontraram uma melhora clínica, né, em diferentes desfechos, a maioria dos casos é uma nefrite refratária, anti-DNA, e complemento também com melhoras em termos de biomarcador, tá? Que a gente teve a média dos VEDAI que caiu de 18/2 nesses pacientes. E, por fim, o protocolo do Bliss-Believe, que é mais um estudo que também tem esse mesmo racional. A gente está esperando ansiosamente os resultados no ACR desse ano. E aqui um pouco diferente do que já foi feito anteriormente, o belimumab ele foi administrado de forma subcutânea, já desde o primeiro dia, e o rituximab foi incluído na semana 6, posteriormente. Então, chegaram até o belimumab a ser antes do rituximab. Diante disso, é sempre importante lembrar a importância do linfócito B na patogênese do lúpus. Os novos avanços sinalizam para novos alvos terapêuticos. É interessante lembrar da associação do Bliss, né, do BAFF com a aterosclerose, e parece que isso é uma realidade, inclusive, para a aterosclerose subclínica no lúpus. O belimumab ainda tem a maior evidência dos estudos clínicos, sem dúvida nenhuma, e tivemos uma recente aprovação também para nefrite lúpica, aprovação pelo FDA. O rituximab, ele parece ter um papel mais importante no hematológico e também em casos de nefrite refratária. E o futuro, temos essa pergunta ainda, mas pode ser a combinação sequencial do rituximab e do belimumab. Queria agradecer imensamente a atenção de vocês. Essa aqui foi a foto presencial, como a Rafa já falou, e eu roubei dela a foto dos nossos residentes virtuais aqui. Obrigado. Então, não sei se ninguém colocou nada no chat, não sei se alguém quer fazer algum comentário, pergunta. A doutora Rina quer fazer uma pergunta. Doutora Rina, a senhora é moderadora, a senhora pode falar também a hora que quiser. Não, eu quero fazer pergunta mesmo. Esse caso é bem interessante, porque você utilizou o belimumab com asa e, frente a essa combinação, ela abriu uma nefrite grave. Primeira pergunta, ela tomava direitinho esse belimumab? E segunda pergunta, o quanto isso está segurando ou não essa possibilidade de uma nefrite grave? Isso aí me deu um banhozinho de água fria, porque eu tenho pacientes com belimumab e, graças a Deus, ninguém está abrindo, por enquanto, nenhuma nefrite grave. Comenta um pouco, Henrique. Excelente questionamento, doutora Rina. Realmente, o belimumab, como não está disponível no PCDT, a gente tem problema de adesão, eventualmente, no ambulatório, quando os processos judiciais eles são cancelados, né? Então, isso aconteceu na pandemia, né? Acho que algumas pessoas já comentaram da disponibilidade dos medicamentos, e a gente teve uma significativa redução, né, no número de pacientes que estavam usando. Mas essa paciente, especificamente, até que ela estava usando regularmente, sim, ela fazia uso do belimumab, e ela teve uma melhora clínica muito importante da pele, da articulação, ela melhorou muito, né? Então, a gente achava que ela estava, assim, usando adequadamente. E, curiosamente, nessa mesma época, quando ela fez esse quadro de nefrite, tive uma paciente também de consultório que foi a mesma coisa. Ela estava indo muito bem do quadro cutâneo, articular, e também uma serosite, que era super refratária, e abriu uma nefrite, né? E naquela época a gente ficava com o pensamento que o belimumab não era aprovado para nefrite. Então, seria perigoso manter ele, né? Eu pensei em tentar associar com micofenolato nesses dois casos, né? Pensando no racional, vamos fazer um tratamento de indução com MMF, e a gente tem evidência de segurança do micofenolato associado ao belimumab. Mas quando a nefrite é grave, por mais que a gente não tenha estudos que comprovem isso de uma maneira muito clara ainda,
A gente opta pela ciclofosfamida mesmo, paciente com disfunção renal. Então, eu lembro bem que na época a gente nem considerava associar o belimumab a ciclo, né? Hoje o cenário está diferente, né? Esse é outro ponto da discussão também. Henrique, primeiro, parabenizar, né, a Mália, você, como sempre, né, as aulas de conteúdo e de beleza, né, que chega, agrada aos olhos, né? Parabéns pela aula. Obrigado, Ale, obrigado. Parabéns pela escolha dos temas. Henrique, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão de quem vem antes, Ritux ou Beli. Eu lembro, eu estava no EULAR, 2019, quando começou a surgir essa história. A Rafaela estava louca lá também, a gente comentando, nossa senhora, como é que vai ser isso? E tem um racional para você fazer primeiro um do que outro. Eu acho interessante você comentar isso para o pessoal ficar por dentro mais ou menos. Não, com certeza. Bom, o racional mais comentado atualmente é que quando você faz a depleção dos linfócitos B, né, através do rituximab, então lembrando que as formas mais jovens não vão ter o CD20, mas na hora que você faz a depleção na periferia, vários estudos observacionais, isso foi bem interessante, que isso começou também com modelo animal, mas depois estudos em humanos, mostrando que nesse momento há um aumento exponencial do Bliss, né? O Bliss ou o BAFF, ele aumenta. Isso ainda é muito discutido por quê e como. Parece que, por exemplo, esses linfócitos, esses plasmócitos maduros, os plasmablastos podem produzir, eles ficam meio que escondidos, né, da terapia do linfócito B, e aí você tem um cenário onde você tem um linfócito B na periferia, todo lá embaixo, né, depletado, mas está cheio de Bliss ali, louco para chegar ao linfócito B de volta. E aí, quando tem o repovoamento do linfócito B, ou seja, à medida que o rituximab vai diminuindo o seu efeito, e isso não necessariamente acontece com 6 meses, pode ser antes, aí aquele Bliss que está ali começa a estimular esse linfócito B. E aí pode ser um efeito rebote bem ruim. Então, o racional seria a gente dar o belimumab após, né, para evitar esse, vamos chamar assim, efeito rebote, né, pelo aumento do Bliss. É interessante lembrar que outros medicamentos também já mostraram isso, metaxato, azatioprina, alguns outros estudos mostraram que o Bliss também pode subir. E isso também é uma coisa que deixa a gente muito em dúvida, né? A gente não vive o cenário do lúpus grave, assim como metaxato e asa às vezes, então a gente meio que deixa passar, mas tem que lembrar que pode acontecer também em outros medicamentos, não só no rituximab. Não sei se era isso que você lembrava lá do CEI. É exatamente isso. Aquela coisa meio... A comparação é um pouquinho diferente, mas do denosumab, né, que a gente utiliza, que depois de certo tempo é como se os osteoclastos ficassem mais ativos e você tem que fazer alguma coisa. É parecido. Não quero extrapolar o tempo, porque a gente ainda tem mais 2 apresentações. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, não vi nada no chat. Tem doutora Cláudia e Lupino. Então, não vi, que eu estava prestando atenção na resposta. Perdão, deixa eu ver aqui. A gente está querendo atrasar nossas aulas, porque as aulas são boas, a gente está tentando ver se a gente atrasa as nossas. É o comentário que eu ia fazer. Eu não consegui ver. De novo, brilhantes apresentações, aliás, todas, muito, a responsabilidade fica maior para a gente. Henrique, eu queria ver a tua opinião. Eu sei que o foco era linfócito B, e aí você focou nisso, mas o que eu vejo nos nossos pacientes com lúpus e no ambulatório é que a gente ainda, voltando no que a Kirla falou lá atrás, a gente ainda tá muito grosseiro ainda, está muito tentativa e erro, né? E, eventualmente, tem o paciente que o linfócito T é o mais importante. Se a gente pega a fisiopatologia da nefrite lúpica, é uma confusão, porque IL-17 é importante, TNF é importante, IL-6 é importante, e aí a gente não adianta a gente fazer os bloqueios dessas coisas. Então, eu queria ouvir tua opinião a respeito de se você acha, por exemplo, nesse paciente, eu concordo totalmente com a conduta que vocês tiveram, porque ele abriu o quadro em bloqueio do Bliss. Então, fazer a ciclofosfamida, para mim, era muito mais lógico do que o rituximab, pelo mecanismo de ação, e potencialmente, numa sequência, eu acho que inibidor de calcineurina, com esses novos, acho que tem mais sentido. Eu queria ouvir tua ideia a respeito disso. Obrigado de novo pelas apresentações. Obrigado, Lupino. Obrigado mesmo.
realmente, assim, o lúpus é uma poliescoliambose imunológica, né? É uma quantidade de alteração ao mesmo tempo que você fica muito perdido mesmo, né? E, às vezes, nesse sentido, eu, às vezes, gosto quando o corticoide vai lá e age, ou até que é imunossupressor que não é seletivo, porque, às vezes, dá a impressão que a gente tem que fazer alguma coisa para acabar com tudo mesmo, né? Em situações muito graves. E a ciclofosfamida é um exemplo desse na prática, né? Quando a gente está com um paciente muito grave, a gente acaba que já no impulso, né? Vamos fazer ciclo, né? A gente fica mais seguro, né? É coisa bem do reumato isso, né? Mas eu acho essa sua observação muito importante, porque a gente não pode se fechar para os outros alvos, né? A gente precisa lembrar que o lúpus, na verdade, teve muito problema em estudos clínicos. A gente acha que isso foi um grande problema, né? Talvez os desfechos tenham sido muito rigorosos em vários trabalhos. Eu morro de inveja, né, da artrite reumatoide, da espondiloartrite e da APSO, né, que a gente tem poucos trabalhos, mas o cenário está mudando, né? E a gente está vendo novos medicamentos chegando. Eu acho que isso é muito bom. Acho que a gente tem uma estratégia interessante nesses novos estudos, que também vai um pouco de acordo com a tua pergunta, que é associar medicamentos, né? A gente, na artrite reumatoide, faz isso, né? A gente faz o anti-TNF, como methotrexato, por exemplo, né? E quando não dá, faz o leflunomida, e por aí vai. E no lúpus a gente tinha uma coisa muito sequencial, né? Sequências de monoterapias. E a gente vê agora que esses novos estudos, tanto o belimumab, foi associado com o MMF, ciclo, a voclosporina, também associado com o micofenolato, o obinutuzumab, que está para chegar, foi fase 2, mas também associado ao MMF. Então, a gente vê que essa associação parece que veio para ficar no lúpus. Eu acho que talvez isso tenha a ver com essa sensação que a gente, às vezes, bloqueia o paciente num determinado ponto imunológico e ele tem rebote no outro. Talvez a combinação seja a saída. Vamos ver, né? Claudinha? Oi, parabéns, né, mais uma vez, aulas de alto nível, né, muito bacana. E parabéns aí à Amália também, né, os nossos residentes aí dando show. O Henrique, uma dificuldade às vezes que eu tenho, indo para paciente lúpica ou com lúpus, que não é tão grave, mas que tem manifestação articular, que tem fadiga, que tem aquele humor um tanto deprimido, melhorou os parâmetros laboratoriais, mas ela persiste com dor, persiste com fadiga, e às vezes a gente fica um pouco na dúvida, isso ainda é atividade do lúpus, e tendo em vista o quanto o belimumab pode ajudar essas pacientes, aquela que você tira o corticoide, aí ela fica dolorida e você não encontra nada que seja um sinal objetivo de atividade, né? Se você indica o belimumab como vamos dizer, um teste terapêutico para ver se melhora, embora o custo, né, às vezes realmente a dificuldade de acesso, enfim, mas imaginando que a gente tivesse acesso. Eu estou com um caso desse e, de fato, eu às vezes fico, eu acho que, na verdade, ela só está deprimida, ela tem um pouco de fibromialgia associada, mas, por outro lado, ela tem uma fadiga incapacitante, que ela não consegue fazer as coisas e tal, era uma moça ativa. Então, queria ouvir também aí a tua opinião em relação a isso. Cláudia, excelente pergunta. Isso é muito comum, né? E a gente, no ambulatório de lúpus, vê isso na prática, né? Tem algumas cortes no mundo que mostram que o sintoma mais comum ao longo dos anos de pacientes com lúpus é a fadiga, né? Mais do que a gente imagina de todos os outros, né? Mas é artrite, alopecia, a fadiga está lá sempre entre os mais frequentes, e em algumas cortes é o mais frequente. E quando a gente vai ouvir a opinião dos experts que falam disso, nada é muito animador, né? Porque a gente sempre tem uma recomendação da fadiga para procurar orientar a atividade física, que é muito importante no lúpus, checar a vitamina D, vamos dizer assim, resultados muito leves a moderados, né, modestos, assim, de ensaios clínicos com a vitamina D para fadiga no lúpus, e a coisa fica aí. E quando a gente vai ver o belimumab, ele tem a aprovação realmente para o paciente em atividade, e na prática clínica a gente vê os pacientes melhorando da fadiga, né? Muito. A gente vê. Agora, eu nunca prescrevi e acho que não faria só pela fadiga, né? Assim, eu acho que a gente precisaria ter uma evidência de uma desregulação persistente do linfócito B
porque o belimumab ele tem um efeito imunomodulador. Eu acho que isso é uma outra visão do remédio. Parece que ele é uma hidroxicloroquina, né, assim, ao longo do tempo, mas que realmente ele é muito caro e isso torna ele inviável para a gente ir atrás, né? Então, talvez uma situação muito peculiar, eu não sei se é uma paciente sobre consultório, de repente, você pode conversar com ela e ver, né, se uma decisão compartilhada vale a pena tentar, né? Eu acho que é válido, porque se você está vendo que o paciente não está melhorando com tudo que você já fez, eu acho que é válido, sim, né? Mas eu não colocaria como uma recomendação geral mesmo, teria que ser bem um caso específico. Bom, vamos lá. Anti-L17, Carolina Amorim e Cláudia. Vamos ser bem objetivas para poder discutir tudo bonitinho. Tá. Carol, eu estou projetando aqui e vou passando para você, tá bom? Ok. Boa tarde a todos. Queria muito agradecer a participação aqui nesse evento. Doutor, eu acho que você está passando o anterior, não? Não. Ok. Tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Ok. Muito obrigada a participação nesse evento, né? Estou aprendendo muito. E agora eu vou apresentar um caso clínico que eu fui orientada por doutora Cláudia Marques. Eu diria que é um caso clínico simples, porém complexo, né? Que eu acho que todo mundo se depara no dia a dia com esse tipo de dúvida, se a dor realmente é de doença de base, se a dor tem outro cunho. E vamos lá. Então, é um paciente masculino de 38 anos que referiu a dor lombar há 2 anos. Ele contava também que tinha uma dor alternante em nádegas. Essa dor tinha um padrão misto, porém predominava um padrão inflamatório. Ele relatava também uma dor em região anterior do tórax, nos calcanhares e uma rigidez matinal de mais ou menos 1 hora. Ele negava artrite e tinha um sono prejudicado. Esse paciente, no histórico dele, ele era um paciente superatleta, fazia surf e crossfit, e estava sem fazer atividade física há mais ou menos 6 meses. Ele negava tabagismo ou etilismo, não tinha comorbidades prévias, nem história familiar de espondiloartrite. Ele chega para a consulta em outubro de 2020, ele já entra na consulta com a marcha prejudicada, né? A gente já observa isso. Tinha uma dor à palpação em musculatura paravertebral lombar e da musculatura das nádegas, mais precisamente em glúteo médio. Tinha uma postura antiálgica, um Schober de 5, um Patrick Faber positivo para sacroiliaca bilateralmente. A articulação coxofemoral tinha uma mobilidade normal e ele tinha, como eu disse, uma dor à palpação de região anterior do tórax, da inserção do tendão de Aquiles bilateralmente e da fáscia plantar. Ele já trazia, né, essas imagens, essas radiografias nessa primeira consulta, que a gente vê aí que a sacroiliaca dele realmente é doente, né? A gente praticamente não vê o espaço articular, além de ter bastante esclerose também. Parece ser pior do lado esquerdo do paciente, talvez um grau 3 e 4 aí, bilateral, e ele já trazia um HLA-B27 positivo. O paciente também já trazia, ele já tinha sido triado por outro colega, e ele já trazia uma ressonância nuclear magnética das sacroiliacas. Vocês estão vendo aí no corte coronal, na nossa esquerda o T1 e na nossa direita o estímulo, supressão de gordura, e a gente vê realmente tanto no T1 e depois a gente confirma o edema ósseo na supressão de gordura, que a gente tem edema ósseo nas sacroiliacas bilateralmente bem grosseiro. Esse hipersinal aí bem branquinho. Esse aqui, novamente, a gente vendo o corte, né, outras alturas do corte, e aí mais uma vez o edema ósseo, o hipersinal, quando a gente suprime a gordura, a gente confirma. Novamente, edema ósseo na sacroiliaca, ali mais na região do sacro, nessa outra imagem, e aí a gente não tem dúvida que esse paciente tinha uma sacroileite na imagem. Então, como hipótese diagnóstica, a gente tem uma dor lombar inflamatória, com entesite, com HLA-B27 positivo, e um raio-x de sacroiliacas com redução do espaço e esclerose, mais edema ósseo na ressonância. Então, estamos diante de uma espondiloartrite axial. E, fora isso, colocamos como hipótese uma dor miofacial, que parecia, no momento, até mais limitante. Como conduta, a gente pediu uma triagem, passou um relaxante muscular e prescreveu um anti-inflamatório.
paciente retorna, mais ou menos um mês depois, né, em novembro de 2020, dizendo, doutora, piorei da dor. Né? Ele dizia que estava péssimo e ele achava que o relaxante muscular era melhor do que o anti-inflamatório. Né? Apesar de a gente ver os pacientes com espondilortite respondendo muito bem ao AINE. E ele ainda tinha uma intensa contratura muscular, percebia-se no exame físico, prova inflamatória PCR 0,15, VHS 32, trazia um PPD de 12, né, bem reator, uma tomografia de tórax normal, e como proposta de tratamento, foi pensado no TNF, né, como a primeira escolha, porém, a gente sabe que teria que ter um tratamento para TB latente aí de 9 meses, por causa desse PPD tão reator. Infelizmente, o paciente se recusou a tomar o remédio, ele disse que não tomaria o isoniazida. Então, foi optado, assim, sendo discutido com o paciente, uma decisão compartilhada, começar, que não estaria errado também, o secukinumab, que é o inibidor da interleucina 17A. E foi iniciado 150 miligramas. O paciente retorna, né, dizendo, doutor, esse remédio não funcionou para mim. Já em uso do secukinumab. Foi feita a indução e a dose mensal. Teve pouca melhora com AINE, com anti-inflamatório. O paciente continuava deprimido, né, não dormia bem e não brincava mais com o filho. Era a principal queixa dele nesse momento. E não fazia de jeito nenhum atividade física. No exame físico, persistia uma intensa contratura muscular em região lombar. E como decisão compartilhada, né, conversando com o paciente, foi optado por fazer fisioterapia, atividade física progressiva, um relaxante muscular, e foi realmente decidido com ele manter o secukinumab, que tinha sido começado recentemente, pensando na sacroiliaca, mas realmente apostar, pelo que vocês estão vendo nas primeiras linhas, o que a gente realmente quis apostar, foi pensando numa dor de punho, apesar de muito edema ósseo, parecia ter atividade ali na sacroiliaca, pensando numa dor de outra causa, que batia muito com o exame físico, com a posição antiálgica, com todo esse histórico dele. Então, realmente focar naquela questão mais miofacial. E aí, o paciente, pouco depois, antes de retornar para a consulta, né, por WhatsApp, que agora é muito comum isso, ele refere para a doutora Cláudia que ele está muito melhor, está assim, muito animado, que a fisioterapeuta já tinha começado algumas sessões com ele, e ele, pela primeira vez, voltou a fazer as atividades dele, pensou em voltar para o CrossFit, já estava brincando com o filho e ele estava realmente muito satisfeito. Isso tudo com algumas sessões de fisioterapia e um bom relaxante muscular. Bom, esse caso... eu terminei já o caso, realmente a gente quis trazer aqui para vocês um pouco do uso da interleucina 17, do uso da anti-L17 nesse paciente, e a gente pensar também em outras causas que não a atividade de doença causando dor, em vez de a gente estar logo pensando em trocar o biológico desse paciente. Beleza, Carol, muito boa a sua apresentação. E eu vou dar continuidade agora fazendo uma revisão rápida, né, por conta do tempo aí, e queria aqui agora oficialmente parabenizar aí a Ângela e a Rafaela pela organização do evento, pelo convite, né, para a gente estar aqui discutindo, e já aqui anunciando aí o sucesso, né, total do evento, e dizer que é muito bom encontrar vocês novamente, todos aí, a maioria passaram por mim, né, enquanto residentes, então é muito bom, mesmo que virtualmente, encontrar aí todos vocês, tá? Então, aqui são os conflitos de interesse, embora eu não esteja sendo remunerada para dar essa aula, eu vou falar sobre um produto, né, um medicamento específico, então eu gosto sempre de colocar aqui para que vocês possam fazer aí o juízo de valor da apresentação. Então, nesse caso que a Carol acabou de apresentar, muito bem, por sinal, nós temos, acho que, 3 perguntas que ficam bem do ponto de vista prático, né? Primeira é o anti-L17 como primeira opção de biológico, né? A segunda é se esse paciente não deveria, de fato, ter feito tratamento para tuberculose latente, tendo visto que ele tinha um PPD de 12. E a terceira é a questão dele ter chegado aí, após 1 mês e pouco de tratamento, reclamando da falha, né, da possível falha, e discutir um pouquinho a questão é uma falha primária ou um erro diagnóstico, né? Então, indo para a nossa primeira pergunta, do anti-L17 como primeira opção de biológico,
A gente sabe que a interleucina 17 ela tem um papel muito importante nas espondiloartrites, a Rafaela falou disso mais cedo, né? Então, toda a via do TH17 tem envolvimento tanto com a neoformação óssea quanto com a erosão óssea, que são duas condições aí fisiopatológicas que levam ao dano permanente nos pacientes com espondiloartrite axial. E existem posicionamentos atuais sobre o uso da interleucina 17 que vão um pouco de encontro a esse uso como primeira opção. O mais antigo aí, que é o do Eular, que ainda não passou por um processo de revisão, ele diz que, diante da necessidade de você iniciar o biológico, a prática ocorrente é o anti-TNF, né? Então, ele não diz para não começar a anti-interleucina 17, mas a prática corrente é essa, e aí só diante da falha do anti-TNF é que você poderia trocar para anti-interleucina 17. O consenso do PANLAR, que foi publicado um pouquinho depois, em 2018, ele fala mais ou menos a mesma coisa, então, ele coloca na mesma caixinha, mas ele coloca que os inibidores de TNF seriam a primeira escolha, e você só usaria a anti-interleucina 17 como segunda opção, e aí o do ACR, em 2019, ele traz a possibilidade, tá? Ele coloca aqui o anti-TNF preferencialmente sobre o tofacitinib e, aliás, sobre os inibidores de interleucina 17, e aí seria apenas diante da falha que haveria a possibilidade de iniciar os inibidores de interleucina 17. E aí nós, né, aqui no Brasil, nós inovamos um pouquinho, e o nosso consenso, que foi publicado no ano passado, ele deixa na mesma caixinha e ele coloca no mesmo nível tanto o anti-TNF quanto os inibidores de interleucina 17. Né? Então, esse é o que a gente tem aí de mais recente, possibilitando que a gente faça isso como primeira opção. Mas o que nós temos aí no nosso PCDT, né, é que, de fato, a gente deve primeiro fazer o anti-TNF, e aí, só diante da falha, é que a gente faria a anti-interleucina 17. Mas aí, qual seria, então, a justificativa, né, se a gente está diante dessa recomendação? A gente sabe que os inibidores de interleucina 17, eles têm um papel aí de eficácia muito grande na psoríase, né, foi os primeiros estudos, mas também a gente percebe aí hoje uma eficácia nas manifestações musculoesqueléticas, né, das espondiloartrites, na entesite, na artrite, na dactilite, e mais recentemente aí o papel do inibidor de interleucina 17 na dor, né, tem alguns trabalhos mostrando que ele teria um papel aí, principalmente na dor neuropática, e também na modulação aí da progressão das alterações aí de erosões ósseas e de neoformação óssea. Também, quando a gente vai para o racional, né, a Rafaela já mostrou essa imagem hoje, mas a questão da citocina, que é principal na fisiopatologia das espondiloartrites axiais, e vejam que, comparado com o TNF, a interleucina 17 ela tem um papel aí mais preponderante nesses pacientes. Então, justificaria a gente pensar também como primeira opção em anti-interleucina 17. E aí, por que o reumatologista escolhe, né, os inibidores de interleucina 17? Esse estudo foi feito com o secukinumab, especificamente, é um estudo pequeno, mas eu quis mostrar aqui que 30% desses pacientes usou o secukinumab sem uso prévio de biológico. E o principal motivo para a escolha do secukinumab foi o perfil de eficácia, né, e efetividade que esse medicamento tem mostrado no tratamento desses pacientes. Esse outro estudo também é interessante, ele mostra a taxa de retenção do secukinumab em 6 meses e em 12 meses, né? Foram quase 2.000 pacientes, mas vejam que aquele grupo de pacientes que era naive de biológico, ou seja, ele nunca tinha usado biológico antes, ele teve uma taxa de retenção de 90% em 6 meses e 73% em 12 meses. E maior do que aqueles pacientes que tinham o uso prévio de biológico. Então, é você apostar contra o remédio na hora que você usa para pacientes que já falharam para outro tipo de tratamento, né? Então, também seria uma justificativa aí para usar como primeira opção.
E ainda nesse mesmo trabalho, eles colocam aqui o que está em vermelhinho é o que é o naive de biológico. Vejam que em todas as avaliações, os pacientes que eram naive de biológico tiveram uma diferença em relação àqueles que já tinham feito 1 ou 2 ou mais biológicos, mostrando que seria mais interessante usá-lo como primeira opção. Esse é um dos estudos pivotais aí do secukinumab e também mostra exatamente a mesma coisa. Naquele paciente que era naive de biológico, a taxa de resposta aqui para o grupo foi maior, né, do que nos pacientes que tinham falha prévia, tanto para o ASAS 20 quanto para ASAS 40. Tá? Então, realmente, os pacientes que são naivos de biológico têm uma resposta melhor. E em breve nós teremos um ensaio clínico a isso, aí esse é o protocolo que foi publicado, né, pelo grupo lá de Ghent, com o pessoal da Alemanha, enfim, e eles vão fazer um estudo aí com o secukinumab como primeira opção, e eles vão fazer um desenho aí, começando com o secukinumab comparado com o tratamento padrão, e aí lá na frente os novos respondedores vão trocar para anti-TNF. Então, em breve, nós teremos aí uma resposta, uma evidência vinda de um ensaio clínico de que é possível usar o secukinumab como primeira opção. Bom, em relação à segunda pergunta, que é o tratamento da tuberculose latente, então, a doutora Rina já mostrou também uma imagem parecida, né, que é o papel do TNF na manutenção do granuloma, e com o uso do anti-TNF, esse granuloma se desfaz e a gente faz com que o paciente desenvolva uma reativação de tuberculose latente, uma reativação para a doença ativa se ele não for tratado. E aí tem alguns estudos que mostram que com os inibidores de interleucina 17 isso não acontece, né? Tanto in vitro, como é o caso desse estudo, onde eles fizeram um modelo de granuloma in vitro, e aí eles trataram esse modelo de granuloma tanto com o inibidor de TNF, que foi o adalimumab, quanto com o secukinumab. A coluna verde é mostrando o crescimento do Mycobacterium tuberculosis após esse tratamento. Então, vejam que com a adalimumab ocorre o crescimento, né, a proliferação do Mycobacterium tuberculose, e com o secukinumab, em qualquer dose testada, isso não acontece, né? Então, in vitro, não há a evidência de que ocorra a reativação do Mycobacterium tuberculosis, e aí vocês me perguntam, tá, mas e na prática clínica também está comprovado isso? Essa foi uma revisão que foi feita dos estudos do secukinumab, juntando aí 2.044 pacientes, né? E eles pegaram aqueles pacientes que tinham história de tuberculose latente e não foi visto nenhum caso de tuberculose nesses 2.000 pacientes, tá? Esse outro estudo é feito pelo grupo da dermatologia, mas ele incluiu aí pacientes também com espondiloartrites, e também aqui já 12.000 pacientes, né, comparando psoríase, artrite psoriásica e espondilite anquilosante, e também não foi visto nenhum caso de reativação de tuberculose nesses quase aí 13.000 pacientes. E a terceira pergunta em relação à falha primária ou ao erro diagnóstico. Então, acho que toda vez que a gente está diante de um paciente que refere uma falha primária, né, eu tenho que pensar em duas coisas, tá? Falha primária, não só a anti-interleucina 17, mas também aos anti-TNFs. Primeira coisa é rever o diagnóstico, né? A coisa que mais acontece é que você está dando um medicamento que não serve para tratar aquilo, geralmente uma dor de outra origem, muscular, enfim. E a outra coisa que a gente tem que se atentar é, diante de um diagnóstico correto, né? Você tem um paciente com espondiloartrite, mas que a dor dele é de outra causa. Então, foi meio que aconteceu aí nesse caso, em que talvez, se a gente tivesse ido na emoção do paciente, naquele momento que ele me procurou, dizendo, doutor, esse remédio não serviu para mim, a gente fosse tentado a trocar. E seria uma nova falha, porque eu não estava tratando a dor muscular dele, de fato, com o biológico, né? Então, a gente sempre tem que raciocinar espondiloartriticamente, né? E hoje em dia a gente tem falado muito do gestalt das espondiloartrites, né? E sempre
usar aquele bom senso de pensar que quanto mais sinais e sintomas o paciente tem, maior é a probabilidade dele ter uma espondiloartrite axial, junto com os sintomas associados, né, uveíte, entesite e artrite, tentar excluir as doenças mimetizadoras que podem cursar osteite condensante, infecção e outras causas, e lembrar que critério de classificação não é checklist, então eu não devo usar para o diagnóstico. Então, eu tenho que formar aquele, vamos dizer, aquela composição de coisas que podem me fazer dar o diagnóstico corretamente e aí sim entrar com o tratamento. E, sem dúvida, esse paciente vai responder melhor. Esse estudo aqui é um estudo do secukinumab, onde ele compara pacientes que tinham PCR positivo e ressonância alterada, com PCR positivo apenas, e naqueles pacientes que tinham PCR negativo e a ressonância positiva. Quando você tem mais inflamação, os pacientes respondem melhor. Então, se você dá o secukinumab para aquele paciente que tem pouco edema ósseo, que tem uma PCR mais baixinha, pode ser que ele não tenha uma resposta tão importante, né? O mesmo vale até para os anti-TNF, né? Então, vejam que as curvas de resposta foram muito melhores naqueles pacientes que tinham mais sinais aí inflamatórios. E a outra causa é a outra coisa é avaliar as causas de dor lombar nos pacientes com espondiloartrite axial. Então, obviamente que inflamação e dano estrutural são causas de dor e a gente tem que levar isso em consideração, mas existem inúmeras outras causas estruturais, né, como fratura, instabilidades, hérnia de disco, que dá um quadro clínico diferente. Quando você conversa com o paciente e examina, obviamente você vai separar, mas pensar nisso, né? E outras alterações degenerativas, mas o que mais dá confusão é a tal da fibromialgia associada, dor miofascial e desbalanços musculares. É preciso que a gente examine esse paciente adequadamente, porque muitas vezes, como no caso desse paciente que a Carol apresentou, o paciente tinha, de fato, eu acho que não há dúvida do diagnóstico, com aquela ressonância B27 positivo, mas ele persistia com uma dor que era de origem muscular e que a gente precisa ter isso em conta. Senão vai ser uma troca eterna de biológico e que você não vai conseguir resolver. E no caso dele, um investimento na fisioterapia, houve toda uma conversa, né, com ele, falei com a fisioterapeuta e aí a gente conseguiu melhorar o paciente. Lembrar também das dores que são inespecíficas, né, a dor lombar mecânica inespecífica que ele pode ter, e das dores referidas, né, os aneurismas de aorta abdominal que podem romper, até um infarto agudo do miocárdio que pode fazer uma dor referida, enfim, uma úlcera, né? Então, lembrar também dessas questões. Então, para encerrar, os inibidores de interleucina 17, eles são eficazes como primeira opção. Eu acho que está faltando aí uma revisão dos guidelines internacionais. O nosso já coloca ali a possibilidade de a gente fazer como primeira opção. Em relação à tuberculose, a evidência que existe atualmente mostra que há uma segurança e que, de fato, apesar de estar na bula a necessidade de triagem e de tratamento da tuberculose latente, no caso de uma negativa do paciente de tratar, como a Kirla falou, às vezes fazer isoniazida não é fácil, né? Os pacientes têm intolerância e tal, então é possível que ele seja utilizado sem o tratamento da tuberculose latente, e muita atenção diante da falha, né? A parcimônia, né? O cuidado, examinar o paciente antes de você se sentir tentado a trocar, porque o paciente está reclamando, não está se sentindo bem. Então, muita atenção, prestar atenção em outras causas de dor antes de você pensar em trocar não só o inibidor de interleucina 17, mas também outras classes aí de biológico, tá? Então, era isso, eu agradeço aí mais uma vez, parabéns aí a Ângela e a Rafaela, mais um evento aí realizado de alto nível e acho que a gente pode discutir aí alguma coisa. Obrigada. Eu vou começar a falar que a gente está um pouquinho atrasado, né? Vou fazer alguns comentários, né? Porque isso aí é literalmente a minha praia, né? Da calçadinha até o fundo do mar. Eu adorei o caso, porque você colocou exatamente uma coisa que a gente precisa enfatizar muito, Cláudia, você e a Carol, né? Que eu pego muito no meu consultório pacientes que vêm com
um quadro clínico de imagem, laboratorial, clínico, tal, de espondiloartrite, e que também tem uma dor nociplástica ou fibromialgia, e aí o paciente diz, não, porque um médico diz que eu tenho espondilite ou espondiloartrite, e o outro diz que eu tenho fibromialgia, eu quero saber o que é que eu tenho. Como se as duas situações não ocorressem simultaneamente no mesmo paciente. Isso aí já é a primeira coisa que a gente precisa chamar muita atenção, do pessoal mais jovem e, infelizmente, de colegas também, porque a gente pega no nosso consultório pacientes que vêm de outros colegas, que ou tratam uma ou tratam outra. E aí já tem, como você bem enfatizou, a importância de caracterização da dor. A gente faz um curso pré-congresso da comissão, onde tem praticamente uma manhã inteira só de caracterização de dor. E, infelizmente, não tem aquela procura tão grande, que é esperado, é normal, que tem aqueles cursos de todas as outras áreas. E, infelizmente, pela falta de conhecimento dos reumatologistas em caracterizar a dor, a gente começa a ficar ciclando de medicamento imunobiológico. Isso é a primeira coisa que eu achei super pertinente vocês colocarem. A segunda coisa é que o Cosentyx, no caso, que foi o que vocês utilizaram, né, no nome Secukinumab, ele já tem agora liberação para você usar uma dose de 300 no paciente com espondilite, né? Aí, no caso, esse paciente só viu ressonância, não sei se chegou a fechar para espondilite anquilosante ou se é só espondiloartrite axial. Mas... Ele fechou para espondilite porque ele tem, na verdade, ele tem alteração no raio-x, né? Pronto, certo. Ele veio com a ressonância, foi ele que trouxe, não foi eu que pedi, não. Ele já tinha um raio-x, enfim. E se tivesse pedido, tudo certo. Eu digo assim, que a gente pode ter essa possibilidade, né? Independente, podia ser um paciente falhado, ou podia ser um paciente que não falhou, mas por impossibilidade. Eu tenho alguns casos de pacientes que iniciaram por recusa absoluta, era rede privada, e na rede privada você tem essa liberdade de fazer, não seguir necessariamente, né? Eu oriento tudo. E sigo o guideline da nossa sociedade, que ficou excepcional, extenso, muito bom, não deixa a desejar ao americano, que coloca ainda a primeira opção, o inibidor TNF, né? Essas eram as minhas considerações, parabenizar pela apresentação, como sempre, né? Vou ficar aqui bajulando, maravilhoso. E aí, quem quiser fazer alguma outra pergunta, algum questionamento, deixa eu ver aqui. Oi, levantou a mãozinha, doutora Ângela e doutora Rina. Não sei qual foi a ordem. Me ajuda aí, Rafa, que fala. Eu, Rina. É rápido. Cláudia, Rodrigo, Alê, quem quiser ajudar na resposta. Do que vocês leem, o que vocês acham que teria maior proteção à progressão radiográfica? Os anti-TNFs ou a anti-interleucina 17? É difícil, né? Porque a gente não tem nenhum estudo ainda comparando isso, né? Percepção. A minha percepção é o seguinte: se eu começo o anti-TNF no momento certo, na janela certa, a inibição de progressão é igual, tá? Essa é a minha percepção. O problema é quando você começa que ele já está, que aí é aquela história de que quando já começou a formar o sindesmófito, tal, e pode ser que ele tenha progressão. Mas essa é a minha percepção, tá? Não sei se o Rodrigo quer comentar alguma coisa, ou a Alessandra, mas é o momento em que você vai iniciar. E fator de prognóstico também, né, Claudinha? Vou falar agora, porque depois Lupino, tu já emenda com a tua aula. Porque, na verdade, teriam várias as variáveis que eu deveria colocar, mas se eu for olhar uma única, assim, o mesmo grupo de pacientes, né, com os fatores de progressão, sexo masculino, B27, ressonância, babá, se eu começar no momento certo, para mim, a inibição é a mesma. Parece que quando você já tem sindesmófito estruturado lá, constituído, isso aí não tem tanta diferença. Eu tenho essa mesma percepção que a Claudinha. E a gente tem que ter muita atenção, eu falo isso para os residentes também, quando fala a inibição de progressão radiográfica, muitos trabalhos estão falando da inibição de progressão radiográfica periférica.
aí vem aquele som bonito que é o que você quer ouvir, e aí acha que todo mundo está inibindo progressão sindesmórfico. Não é assim, mas o racional de êntese, pelo percentual elevado na êntese, pela participação da patogênese da interleucina 17, traz essa impressão, mas a gente precisa de trabalho de longo prazo. Né? Tem trabalho do Percival mostrou que depois de 15 anos, 26% dos pacientes vai passar de espondiloartrite axial não radiográfica para radiográfica. Então, quanto tempo o paciente pode levar de uma sacleite não radiográfica para radiográfica e de sindesmórfito? Então, são muitas variáveis, e a maioria dos trabalhos, quando eles comparam com controles históricos, num outro momento, e a gente precisa usar raio-x com MSAIS. Então, eu acho que a gente vai chegar lá, mas não tem essa resposta 100%. Eu estou com a Claudinha. Vou com Claudinha, volto com Claudinha. Também, na verdade, não tem diferença. Acho que os dois são iguais. Eu acho que as variáveis do paciente são mais importantes do que o que você vai fazer e é o que colocaram aí, é o timing, né? Então, não vejo diferença entre eles, não. A Rafaela colocou um negócio interessante na aula dela, né? Mostrando que o tipo de êntese é diferente, o tipo de célula residente é diferente, apesar de ser fibrocartilagem, tem uma diferença entre o axial e o periférico, e, particularmente, eu acho que a Alessandra passou meio o que a gente gosta de ouvir, né? A história da progressão radiográfica, diferente da R, onde a progressão radiográfica tem uma importância maior. Por mais que as espondiloartrites sejam doenças de progressão radiográfica, nem sempre isso é o grande fator de impacto, porque, às vezes, você tem um paciente que tem uma progressão em 30 anos, e isso não é problemático, e, às vezes, você tem um paciente que a progressão ele é um rápido progressor, e aí você precisa atuar melhor, e aí depende do quanto que ele tem de entesite. Eu acho que é o conjunto. Mas, sendo bem objetivo, não tem diferença para mim também, não, entre os vários tratamentos aí. Ângela, fala. Parabéns, Carol e Cláudia. Obrigada por ter aceito o convite de participar da nossa reciclagem. Cláudia, eu queria te perguntar uma coisa. Existe algum racional para eu escolher o secukinumab ou o izekizumab? Ou tanto faz? Essa é a primeira pergunta. Se eu tenho uma não resposta, é uma falha primária, ou se eu tenho uma falha secundária, posso rodar entre eles? E a terceira eu abro para a Rafa, para todos vocês. Eu tenho uma paciente com espondilite, que ela rodou 3 anti-TNFs, fez o izekizumab e só respondeu ao secukinumab e desenvolveu um líquen simples crônico de vulva. Aí eu fui para a internet, né? Fui para a internet e vi que é efeito adverso, mas também vi que L17 também trata. Aí eu fiquei, e agora? Né? Fiquei, e agora? E a paciente está excelente, mas está com uma lesão de vulva que está, assim, atrapalhando a vida. Bom, em relação ao racional, na verdade, a minha experiência é praticamente nenhuma, né? Os meus pacientes são todos aí de secukinumab, mas eu desconheço que exista um racional aí para a escolha, enfim, talvez depois que a gente começar a criar experiência mesmo na prática clínica, e vai ser igual a gente tem hoje com os anti-TNFs, então eu começo com um, ciclo para outro, enfim, não sei quem tem mais experiência aí, de fato, de usar. E aí, respondendo, eu acho que sim, a gente vai chegar um momento que, igual a gente fez com os anti-TNFs, a gente vai, tentei um, não deu certo, vou tentar outro e, enfim, vai cair na mesma questão. Em relação à lesão da vulva, não consigo lhe ajudar. Orientaria, talvez, trocar, enfim, complicado, ver outros tratamentos, não sei aí se alguém mais pode ajudar. Só para finalizar, assim, para tentar a gente finalizar, para Lupino falar, ainda tem 20 minutinhos de Lupino, eu concordo que a gente não tem resposta, se a gente vai fazer IXEQI ou SECUQI ainda, tanto faz, a princípio. Se você quer fazer um anti-L17, acho que é conversar com o paciente e ver questão de posologia. O IXEQI, do ponto de vista privado, sai até mais barato do que o SECUQI,
Mas, enfim, eu acho que é discutir, né, a questão da posologia com o paciente, como é que ele prefere tomar e prescrever. Em relação ao switch, eu já tenho experiência com o switch, falha secundária do mesmo jeito com a TNF, a gente pode sim ciclar e vai ter uma resposta, se o paciente já teve uma resposta boa, tem uma resposta ao segundo. E em relação ao líquido, eu não faço a menor ideia, doutora Ângela, porque existe racional realmente de tratamento, quando você vai ver lá, estudo com dermatite atópica, com líquen, teoricamente inibir IL-17 você melhoraria, eu acho que vai entrar mais ou menos como uma psoríase paradoxal, conversar com o pessoal da dermato, o que poderia associar para melhorar isso daí, coisa difícil, não vai ser fácil, mas ainda bem que o paciente é da senhora, não é meu, e é a senhora que Rafaela, antes do Lupino falar, um dos switches que você fez foi naquele paciente que fez a hepatite, não foi? Foi, exatamente. O paciente que fez hepatite com seco-ki, e quando a gente trocou, já que estruturalmente são moléculas diferentes, um é IgG1, o outro é IgG4, IgG4 teoricamente tem menos associação com essa questão de estímulo de alteração de componente autoimune, né? Associado, teoricamente, seria melhor, deu certo. Não sei se isso vai dar certo mais para frente também. Lupino, vai me ajudar? Então, existe diferenças, eu falei na outra, na aula do Charles, né, que eu acho que a gente tem uma tendência a não colocar mais as coisas na mesma classe. Concordo totalmente com a doutora Cláudia que não tem como ainda a gente diferenciar, mas eu acredito que num curto período a gente vai parar de falar de efeito de classe, vai parar de ter essas aulas, igual vai ter a próxima, a IL-23. Acho que a gente vai falar sobre medicamentos específicos. Com relação ao líquen, precisa dar uma avaliadinha na biópsia, porque existe uma associação do líquen relativamente grande com micoses superficiais e, às vezes, subepidérmicas, dérmicas, né? E a gente sabe que os anti-IL-17, aí um efeito de classe, tem um aumento de risco de fungo. Então, talvez uma tentativa com um antifúngico para tratamento, talvez uma prova terapêutica pode ser viável, mas se eu fosse pensar, tem que tomar um outro cuidado, que esses líquens podem virar meio que parapsoríase, né, que não tem nada a ver com psoríase, e aí um risco de linfoma de célula T, né, e de doença de Degot. Então, não é uma coisinha tão bobinha, não. Eu acho que a senhora não está com uma coisa tão tranquila. Aí parece, não, é só um líquen. Não é só uma questão de incômodo para o paciente, porque regiões especiais, vulva, é sempre difícil. Mas eu acho que tem uma importância de ver fungo e de avaliação também aí para doenças essas pitiríases, e aí todas elas que vêm ali, que descamam um pouquinho, que são um pouquinho não tão profundas, não tão enduradas, às vezes precisa ficar um pouquinho... A paciente não voltou ainda, mas o pessoal daqui conhece. Eu mandei ela para a Angelina, que ela tem uma expertise em vulva, lesão de vulva muito grande. Eu pedi para ela rever tudo isso, rever lesão, rever biópsia, porque isso foi agora que aconteceu, coincidentemente. Eu fui para a literatura e realmente fiquei preocupada, porque como é que eu vou conduzir isso aí. Obrigada, Vamos lá para a parte... Seu áudio está aberto, Rosinete, por favor. Rosinete, apaga o áudio. Vamos para a última parte, doutor Rodrigo Lupino, que vai trazer para nós um caso com IL-23. Vamos lá, Rodrigo. Eu estou lisonjeadíssimo, porque eu fui colocado como residente, né? Então, o residente apresenta o caso e depois o assistente discute. Então, eu fiquei lisonjeado porque eu fui considerado jovem, mas isso é bom. O outro lado é que aí eu tenho... vou ter dificuldade de manter o mesmo nível de aula que foi apresentado até agora, e a apresentação dos casos, aí com certeza as minhas vão ser piores. Os residentes apresentaram muito melhor, Carlos Eduardo, Anália, Carolina,
foram muito melhores do que eu. Então, eu estou com um pouco de vergonha, mas, já, por outro lado, eu estou velho, já vou passar por isso. Esse Lupino é uma figura. Não, verdade. Bom, muito obrigado de novo pelo convite. Uma grande honra estar aqui. Geralmente brilhante as apresentações, tudo muito bom. Parabéns você, parabéns a Rafa, e parabéns ao serviço, na verdade, que é um serviço que está cada vez maior. Como módulo 3, aí a gente vai apresentar casos clínicos e anti-L23, fazer uma revisãozinha bem breve. Como eu vou falar de medicamento com conflito de interesse, eu tenho aí relacionamento com várias indústrias farmacêuticas, acredito que eu não tenha tido nenhum conflito nessa apresentação. Mas fica, como a Cláudia falou, a critério de vocês fazer esse julgamento. Bom, primeiro, qual é o racional, né? A IL-23, ela está aí dentro do sistema, principalmente na artrite psoriásica. A gente vai falar um pouquinho, então, o uso da IL-23, ele não está liberado, o bloqueio da IL-23, para outras doenças que não psoríase e artrite psoriásica, síndrome psoriásica, e para um paciente que tenha uma genética suscetível, ele vai ter ativação da célula dendrítica, produzir a IL-23, essa IL-23 vai atuar em células sentinelas e células amplificadoras, entre elas as principais TH17, TH22, sendo que o TH17 é o que a gente estuda um pouco mais. Com isso, vai ter liberação da IL-17 e o racional da gente fazer o bloqueio de IL-17, e, na sequência, as células efetoras são mastócitos e neutrófilos. Então, veja que a gente tem importância aqui, célula dendrítica, linfócito T e resposta inata com mastócito e neutrófilo, que vão ser as células efetoras, e isso na psoríase, que é a mesma coisa que a gente vê na artrite. Então, aqui é a representação de uma articulação, e IL-23 produzida, ativa as células sentinelas, principalmente as células MAIT, ILC3, gama-delta, natural killer inato, depois as amplificadoras e as células efetoras com neutrófilos e mastócitos, gerando processo inflamatório, e as citocinas, que vão levar ao quadro clássico de apresentação que vocês, residentes, veem aí sempre com a doutora Rafaela, que ela é brilhante nessa apresentação, de neoproliferação óssea e perda óssea acompanhando o quadro. Então, a gente vai ter essa proliferação, a neoformação, a Rafa mostrou lá aquele raio-x com a apresentação clássica de orelha de camundongo, né? Então, você vai ter essa neoformação e, ao mesmo tempo, uma erosão. Essa é a apresentação da artrite psoriásica e da psoríase, e, por isso, o bloqueio da IL-23 faz sentido. Além disso, a gente tem trabalhos mostrando a expressão maior da IL-23 no tecido sinovial, e principalmente no tecido entesial. A êntese, como sendo a base fisiopatológica mais importante aí para a artrite psoriásica, você tem um racional, e aqui eu não vou parar até pelo adiantar do tempo, mas a importância da IL-23 levando ao aumento de TNF, metaloproteinases e aos processos inflamatórios de uma maneira geral. Então, esse é o racional, por que eu estou dando essa aula, né? Então, a gente está falando de IL-23, principalmente para esse tipo de paciente, a gente vai apresentar pacientes dessa forma. Então, aqui uma paciente de primeiro caso, 66 anos, diagnóstico de psoríase há cerca de 30 anos, artrite psoriásica há cerca de 1 ano. Forma oligoarticular, poucas articulações, foi tratada para psoríase inicialmente com tópico, depois precisou usar a citretina, teve bom controle, mas teve elevação de lípide, a dermato trocou para metotrexate, teve um controle parcial, só que não estava ainda totalmente controlado, eles iniciaram anti-LT7. Melhora total das lesões, com exceção de couro cabeludo, unhas e periungueais. Aí, utilizando até uma pergunta da doutora Ângela, como que a gente diferencia, por exemplo, o Ixekizumab tem estudo para áreas especiais e o Secukinumab não, mas o Secukinumab tem estudo para axial e o Ixekizumab não. Então, a gente vai pegar, às vezes, esses estudos para diferenciar entre eles. Mas, de uma maneira geral, esse paciente foi usado Secukinumab. Ela manteve essas lesões aqui em couro cabeludo, que a incomodavam bastante. Vejam que ela passa do limite do couro cabeludo, né? Poderia ser considerado uma seborríase, e ela tinha ainda um pouquinho de lesão aqui nas mãos, mas as lesões periungueais muito importantes e a distrofia ungueal muito importante, com dor, com incômodo importante. Essa paciente
na ideia, o que a gente pode fazer, né? O que a gente tem de biológico para tratar a psoríase no Brasil. Então, a gente tem os anti-TNFs, liberados para psoríase, Inflix, Etanercept e adalimumab. Se a gente colocar artrite psoriásica, a gente inclui golimumab e certolizumab. E para tratamento, utilizando as outras interleucinas, né? Então, utilizando a anti-L17, secukinumab, que é uma IgG1 contra a IL-17A. A gente tem também o ustekinumab, que é um anticorpo anti-L12-23, é uma IgG1 anti-P40, que eu vou falar daqui a pouquinho a respeito do que é isso. O ixekizumab, que é um anti-L17 IgG4 anti-L17A, e o guselkumab e o risankizumab anti-L23 anti-P19. Então, contra a IL-23, a gente tem o ustekinumab, que é mais antigo, anti-P40, e o guselkumab e risankizumab anti-P19. Para artrite psoriásica, só é liberado o guselkumab, não é o risankizumab. Então, aprovado pela Anvisa para reumatologia, para artrite psoriásica, ustekinumab, guselkumab. Para psoríase, ustekinumab, guselkumab, risankizumab. Para Crohn e retocolite, ustekinumab, e a gente não tem tratamento das espondiloartrites com os anti-L23. Isso é uma coisa importante para ter na cabeça, apesar de algumas coisas. Bom, qual que é a diferença do anti-P19 e do anti-P40? Então, eu vou pegar o exemplo do guselkumab, que é o liberado na artrite psoriásica, ele é só anti-P19. Anti-P19 só tem na IL-23. O anti-P40, ele tem na IL-23 e na IL-12. Por isso que o ustekinumab é um anti-IL-12-23. Bloqueia a IL-12 e a IL-23. Potencialmente, isso foi considerado como um dado interessante, porque você faria o bloqueio do TH1 e também do TH17, via IL-12, via IL-23. Só que, na prática, esse bloqueio acaba não sendo tão bom, né? E aí, a sequência, eu não vou entrar no mérito, a Rafa já falou, sobre essa sinalização intracelular, que são as inibidores das STATs, especialmente STAT4. STAT3 é a mais importante na artrite psoriásica, então o bloqueio mais efetivo da IL-23, você faz um bloqueio melhor de STAT3 e, com isso, estabilização da IL-17, principalmente a IF, IL-22 e o TH17. Lembrar que a gente não tem ainda no Brasil, né, o bimekizumab, que é um bloqueador de IL-17-AIF, que pode ser uma potencial mudança aí de paradigma para frente. Deve vir em 2025, 2024, né? Está ainda evoluindo. Bom, então, o resumo a gente tem dos anti-L23 os anti-P19 e o anti-P40. O que foi feito para essa paciente? Para essa paciente, baseado nos estudos head-to-head, na opinião dos dermatologistas especialistas, para quadros cutâneos graves, eles indicam hoje mais anti-L17 e ou anti-L23, tanto faz anti-P40 quanto anti-P19. Para essa paciente, a dermatologia indicou o guselkumab, um anti-IL-23 P19 com melhora total. Que existe uma diferença que a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso. Então, primeiro, como primeira mensagem, a anti-L23 para quadro cutâneo extenso e de difícil tratamento, você pode utilizar, é uma boa opção. Segundo caso, uma paciente enfermeira, tinha quadro de artrite psoriásica há cerca de 2 anos e múltiplas ênteses, muita entesite, tratada inicialmente com tópico anti-inflamatório methotrexate, teve uma melhora parcial, mas não suficiente. O que a gente faz numa situação como essa? Essa é uma paciente parecida com o caso que a Cláudia falou, só que não é que ela não quer tomar isoniazida, ela vai ficar sempre exposta à infecção, especialmente à tuberculose. Então, para uma paciente como essa, que não está tendo melhora, a gente pensa qual a melhor opção para ela, pensando em segurança, por ser enfermeira, a gente vai ter os bloqueadores de IL-23 um pouquinho melhores do que os 17 e um pouco melhores do que os anti-TNFs. Aqui eu estou falando de efeito adverso total. Então, pensando em segurança, guselkumab melhor do que os outros. Se a gente pensar só em tuberculose, a Cláudia já apresentou, eu até tinha esse slide aí, tirei também, mostrando que os inibidores de IL-17 e os inibidores de IL-23 têm um risco de tuberculose muito menor do que os anti-TNFs pelo mecanismo de bloqueio dos granulócitos, né?
Bom, então, pensando em efeito colateral, enfermeira, trabalha lá comigo, vai ficar reclamando se tiver efeito colateral, a gente optou por usar um inibidor de IL-23. Só que no caso dessa paciente, vou mostrar para vocês, a gente usou o ustekinumab, que ali naquele gráfico, deixa eu ver se eu mostro eles aqui para vocês, ele está com um pouquinho mais de efeito colateral, mas se a gente pensar em risco infeccioso, ele tem risco infeccioso tão pouco quanto ou igual aos anti-IL-23P19. Foi utilizado para essa paciente o ustekinumab, ela tinha esse quadro que era de couro cabeludo, tinha um pouquinho de unha, um pouquinho de artrite, e como mensagem aí também, por que a gente usou para essa paciente? Segurança. Segurança é ponto alto dos anti-IL-17, que já foram falados, e também dos anti-IL-23, P19 e P40. Essa paciente melhorou bastante da pele, melhorou das entesites, mas ela manteve artrite. E esse era um problema que a gente via com o ustekinumab. E aí a gente trocou para guselkumab, com melhora, depois de 4 meses de uso, ela melhorou o quadro articular. Então, parece, a nossa impressão, a nossa experiência ainda é muito pequena, muito pequena para fazer uma afirmação, mas baseado nos pivotais, nos resultados dos estudos pivotais e baseado na pequena experiência, parece que os inibidores de IL-23P19, no caso, a experiência nossa ainda é só com o guselkumab, tem uma eficácia na nossa especialidade um pouco melhor. Na parte de pele, eles também têm estudo cabeça a cabeça contra o ustekinumab, contra a secukinumab, contra a adalimumab, mostrando superioridade, então, para a pele e para a articulação. Então, essa diferença que eu já falei para vocês, ela reflete, isso importa na nossa área, que aqui o guselkumab, essa roxinha, ele tem uma redução da IL-17, mas essa redução, ela para depois de um tempo. Você não consegue fazer essa redução progressiva que o guselkumab consegue. Então, o guselkumab tem uma redução maior de IL-17A e F do que o ustekinumab. E assim também como a redução de provas inflamatórias. Então, essa diferença vai impactar nos nossos pacientes com quadros articulares. Quando a gente olha a eficácia de ACR20, né, de uma maneira geral, está todo mundo mais ou menos na mesma linha, um pouquinho pior o ustekinumab, e é isso que a gente vê na prática, um pouquinho pior a Premilast e a Abatacept. A Abatacept é liberado para artrite psoriásica, mas com uma eficácia bastante ruim. Eu tenho bastante dúvida do estudo se a Abatacept realmente funciona para artrite psoriásica ou se é para artrite inflamatória tipo reumatoide com psoríase junto. Mas, enfim, sem entrar no mérito disso, a ideia é que os anti-IL-23 eles estão em linha de resposta articular com os outros tratamentos que a gente tem para artrite psoriásica. Então, como terceira mensagem, primeira, quadro cutâneo é uma opção boa, segurança é ponto forte, e nos quadros articulares parece que os anti-P19, no caso o guselkumab, tem resultado melhor do que os anti-P40. Terceiro e último caso, uma paciente com diagnóstico, e aí a Cláudia vai depois me ajudar aí, mas é uma paciente com artrite, com espondilite anquilosante, que tem um pouquinho de dúvida aqui, porque ela tinha saculeite assimétrica, grau 2 à direita, grau 3 à esquerda, tinha sindesmófitos mais grosseiros, eu tirei as imagens aí pelo tempo, mas tinha um quadro diagnóstico de espondilite anquilosante. Ela tinha lesão, isso começou quando ela tinha 25 anos. Com 29 anos, ela passou a ter lesão eritêmato descamativa em couro cabeludo, estava usando infliximab, então é paradoxal, pode ser que seja paradoxal, associou metotrexate, ela melhorou, mas passou um tempo, passou a ter falha também articular, precisava usar anti-inflamatório. Na evolução, ela não melhorou depois, voltou a piorar da parte cutânea e passou a apresentar entesite. Aí foi trocado infliximab para adalimumab. Teve uma melhora, mas recorreu das lesões cutâneas, passou a piorar das dores nas costas, das entesites, melhorava com anti-inflamatório. Essa paciente, em 2020, tomando o adalimumab, teve piora da dor, voltou a apresentar inflamação no calcâneo, lesão do couro cabeludo, fez uma dactilite no quarto dedo do pé direito e as lesões psoriasiformes nas unhas. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa.
É isso aí. Então, histórico de medicamento anti-inflamatório, usando desde 2009, infliximab 2011 a 2015, metrexato 2015, adalimumab 15 a 20, secukinumab foi passado para ela neste período agora, e ela continuou tendo as lesões inflamatórias. As lesões psoriásicas dela são muito levinhas, muito discretas aqui no cotovelo, aqui periumbilical, ela tem melhora, ela tem essas lesões quase com um padrão meio que gutata, né? Um pouquinho de placa eritematosa, mas no couro cabeludo é mais importante, né? O paciente agora já com o sinal do pandemônio aí, né? Com a máscarazinha na consulta, mas ela tem bastante placa descamativa, esse quadro a incomodava bastante, com uma entesite ainda ativa e com as lesões cutâneas mais importantes e uma dactilite, em vigência de um anti-L17 do secukinumab. E aí a dúvida é, o que fazer? Porque é uma paciente que tem espondilite anquilosante. E se a gente for seguir aqui as recomendações, né? Se você use inibidor de L23, eles não são bons para tratar os quadros axiais e entésicos a princípio. A princípio, o inibidor de L17 é melhor. Isso daqui foi retirado dos estudos de ustekinumab. Quando a gente vai fazer as várias recomendações, né? Então, paciente que tem extensa psoríase e não tem espondiloartrite, é inibidor de L23. Se ele tem extensa psoríase e artrite psoriásica ou espondiloartrite, aí é inibidor de L17. E se ele tem psoríase e o quadro articular ou axial mais importante, pode ser o anti-TNF. Só que essa paciente já falhou aqui, está falhando aqui, e aí a gente tem que pensar a respeito dos IL-23, dos anti-IL-23. Essa outra parte aqui também é interessante, mas não vai dar tempo da gente falar a respeito. O que a gente fez para essa paciente? Se a gente utilizar o estudo do ustekinumab, a gente realmente não pode tratar essa paciente do quadro axial. Só que se a gente pega o estudo de quadro axial na artrite psoriásica com o guselkumab, a gente tem uma eficácia, resposta aí de BASDAI, ASDAS, melhora significativa, melhora clinicamente importante. Esse daqui é apresentado em 2020 e agora em 2021 também apresentado pelo Felipe Misi na evolução com 52 semanas, os pacientes com uma resposta boa no quadro axial. Então, tanto na semana 24 quanto na semana 52, o quadro axial com resposta também a um anti-L23, mas para os pacientes com quadro axial na artrite psoriásica. E aí, como mensagem a respeito disso, né, além do que eu já falei, quadro cutâneo, segurança, os quadros articulares e o P19, os anti-L23 não têm aprovação para tratamento das espondiloartrite axial, em especial espondilite anquilosante. Aí fica uma dúvida para a Cláudia, para a Rafa, para a Lê, para quem quiser opinar, se a artrite psoriásica axial é diferente. E se o anti-L23P19 funciona num caso como esse que foi apresentado. A gente ainda está usando anti-L17 para essa paciente, mas é algo para a gente pensar. Será que esses dados dos estudos aí, Discover, eles são suficientes para a gente poder pensar em usar na artrite psoriásica axial? Sim ou não? Ainda não sei. E um outro ponto final aí para a gente terminar é a posologia dos anti-L23, que é muito boa, né? O ustekinumab a cada 3 meses, os anti-L, o guselkumab a princípio a cada 2 meses. Então são medicamentos que têm poucas aplicações no ano e isso já é um diferencial em relação aos anti-L17 e principalmente aos anti-TNF. Por último, então, aqui para acabar como resumo, anti-L17 e anti-L23 agem na via importante das espondiloartrites na artrite psoriásica e psoríase, conforme a gente falou, e isso varia, os resultados variam conforme o estudo pivotal, mas, de maneira geral, é uma opção boa. Temos 2 anti-L23, P19, e um anti-L12-23, né, que é P40, para o tratamento no Brasil da psoríase. Na artrite psoriásica, a gente tem só, por enquanto, o guselkumab e o ustekinumab. E por serem medicamentos mais novos que os anti-TNFs, ainda a gente não sabe todos os usos potenciais
e nem também os efeitos adversos. Então, eu sou sempre muito conservador, tratamentos novos a gente utiliza em situações mais específicas. Adorei o caso que a Rafa mostrou, que foi como ela usou o TOFA. Então, não sei direito o que eu vou fazer, vou tentar um inibidor de JAK para esse paciente que é meio diferente. A minha experiência é também sempre assim, eu sempre começo com casos meio diferentes e tentando basear no raciocínio fisiopatológico para a gente poder dar um tiro um pouco mais assertivo e não simplesmente na tentativa e erro. E, por fim, da mesma forma que os anti-TNFs devem ser usados com indicação adequada, avaliadas as comorbidades dos pacientes, a mesma coisa vale para os anti-L17, anti-L23. Então, a princípio, principalmente risco de cândida, paciente que usa diabético, que tem um risco maior, tomar um pouco de cuidado com anti-L17. Os anti-L23, a gente até o momento não encontrou quem que a gente tem que tomar mais cuidado para utilizar. Não parece, o perfil de segurança de verdade parece ser o dado mais importante, os dermatologistas usam com bastante tranquilidade. Eu tirei um pouquinho desses slides sobre a segurança, mas, de maneira geral, fica a mensagem que é uma medicação, o bloqueio da L23 parece ser muito, muito seguro, até mesmo utilizado já em testes para tratamento desmielinizante, para lúpus. Então, parece que a gente está com medicações que têm um perfil de segurança muito bom e com uma eficácia que a gente vai ter que avaliar ao longo do tempo. Muito obrigado pelo convite, novamente, muito obrigado pela atenção, absolutamente à disposição para a gente discutir, conversar sobre esses 3 casinhos. Desculpa não ter apresentado tão bem quanto os residentes, mas eu perdi um pouquinho a mão dessa parte. Obrigado, pessoal. Você, como excelente, viu, residente, parabéns. Obrigado, Ale. Você lupinou. Então, deixa eu fazer logo meu comentário antes de abrir para a mesa. Eu vou fazer advogado diabo, eu vou lupinar agora, viu? Que você é desses. Você é dos meus. Eu estou para mim que esse seu caso 3 aí é uma espondilite psoriásica e não uma espondilite anquilosante com psoríase. Rafa, alma gêmea minha, ela está pensando igual. Recentemente eu fiz uma revisão bem ampla, até para o Zeucumab, sobre diferenças entre acometimento axial da espondilite anquilosante e artrite psoriásica. E tem um monte de gente aí do GRAPPA, muita gente estudando isso, porque é isso aí que você falou. Infelizmente, a gente tem pego os fármacos que falharam para a espondilite anquilosante e já deleta aquela possibilidade do paciente com psoríase axial, né, ou espondiloartrite axial. E aí o GRAPPA está interessado nisso, já desde 2018 eles estão querendo, inclusive, criar, né, critérios para acometimento axial. E nessa revisão, eles mostram que o HLA-B08 e B38 são muito mais expressos nos pacientes com psoríase e acometimento axial. Só que aí a gente volta para aquele desejo nosso de ter um perfil genético, um perfil de citocina, que não vai rolar nem tão cedo. A gente sabe que o paciente que tem o HLA-B27 positivo, que tem a dor de característica inflamatória axial, obrigatoriamente, eles fazem vários trabalhos lá comparando. Eles dizem que 90% ou mais, quem tem espondilite tem que ter dor axial. E existe um percentual de pacientes que nem tem obrigatoriamente sacroiliite e vai ter sindesmófitos. E você colocou lá sindesmófitos grosseiros. Só para jogar a ideia, não mostrou o raio-x. E colocou uma espondilite, uma sacroiliite, grau 3 de um lado e grau 2 do outro, com história de longa data. Então, eu sei que no final das contas, Lupina, a gente, vida real aqui, isso, né, não vai mudar tanto porque você vai terminar conduzindo seu paciente, mas quando você pensa que esse paciente tem uma psoríase, você tem que lembrar que ele tem uma pletora inflamatória muito mais para a AR do que para a espondilite anquilosante pura. E aí é muito comum você ter um paciente que não responde bem só a imunoterapia com um anti alguma coisa. Então, em algum momento você usou o metotrexato para ver se ajudava, né? Só que aí a gente vê muito o pessoal usar metotrexato com infliximab para evitar anticorpo antidroga ou inibir reação paradoxal. Tem um percentual aí dos pacientes, 10, 15%, que vai aparecer psoríase depois do acometimento articular. Quem garante que não é o caso da paciente? Né? Só para colocar o foguinho aí. Eu sou do mesmo time que você, que a Rafa, eu acho. Eu gostei do comentário da doutora Cláudia aqui, que ela falou que é uma espondilite psoriásica. Isso significa que o pessoal
das espondiloartrites axiais já está considerando que a espondilite psoriásica é uma entidade separada. Então, eu sempre considerei. Gente, olha aqui, vamos pôr aqui, é questão de ordem, Ângela. Vamos fazer uma questão de ordem com esses meninos. Tese do Dr. William de artrite psoriásica, B38, marca coluna. Isso foi em 1980, tá? Antes. Pelo amor de Deus. Se não estou enganado. Não, Dr. William foi a pessoa que mandou eu prescrever micofenolato na enfermaria no paciente. Eu disse, Dr. William, que remédio é esse? Ele prescreve. Isso aí está na literatura, meninos. E a outra coisa, acometimento axial de psoríase é esse acometimento que o Lupino falou. Sindesmófitos grosseiros, não tão simétricos, não vem um atrás do outro, assimetria. Gente, isso aí, quando eu fui residente, eu estudava isso. Rina, tudo bem, não é, Ângela? Já dizia o Moy Wright, em 73, como que era? Não é? Esse povo do Grapa vem com essas conversas, meu. Eu tenho vontade de matar você. Deixa eu fazer uma defesa. Na verdade, é o seguinte: com os critérios do ASAS, com a avalanche do grupo de espondiloartrite axial, veio e colocou tudo no mesmo balaio como sendo a mesma coisa. E tem um lado muito bom nisso, porque a gente passou a ter um olhar para o grupo melhor. Ficou tudo sendo mais ou menos a mesma coisa. Mas a gente volta lá na primeira aula da senhora e da Keila, que a gente precisa tentar individualizar mais o tratamento, ver características, não só essas genéticas, mas como o paciente se apresenta. O caso que a Rafa mostrou, perfeito, mostrando que a gente precisa individualizar. O que a doutora Cláudia mostrou também, é um paciente que tem uma espondilite provavelmente anquilosante, fecha critério. Eu fiquei com umas poucas dúvidas ali a respeito de algumas coisas na ressonância, porque acho que tinha uma entesite importantíssima de glúteo médio ali, mas, independente disso, tinha um quadro miofacial muito importante. E a gente vê esses componentes de depressão reativando as nossas doenças. Aí também tem teses dos anos 80 mostrando isso, né? Então, a gente está meio que voltando ao que a gente pensava para trás. Eu acho que a ideia era passar que o anti-L23 ele tem uma ação importante para as artrites psoriásicas e pode ser que até mesmo para as axiais, que a gente empolgou primeiro que ia funcionar, depois a gente desempolgou com o estudo pivotal do ustekinumab, aí saiu o estudo do risankizumab em espondilite, que não funciona. O estudo do guselkumab em espondilite ele é meio controverso, mas eu acho que a gente vai voltar também no que o Henrique falou sobre o lúpus. Um grande problema que a gente teve, um monte de estudo de lúpus, foi que a gente utilizou desfechos que aquele tratamento que você estava propondo não ia encontrar aquele desfecho. E eu acredito que nesses estudos também dos anti-L23, a hora que a gente pega um paciente que já está muito tardio, que já teve evolução, que já fechou critério para espondilite anquilosante, não é o momento de você bloquear IL-23. Então, eu não só na artrite psoriásica eu acho que funciona, mas eu acho que como raciocínio pode ser que funcione também nos pacientes com espondiloartrite axial, que vai ser aquela pura HLA-B27, talvez funcione. Só que num estágio anterior, que é muito difícil fazer um estudo, porque você tem nos não radiográficos muito poucos pacientes evoluem com a anquilose. Então, você teria que ter um N muito grande. E eu sou um entusiasta de ajuda dos computadores nisso, eu acho que num futuro, quando a gente tiver banco de dados bastante importantes e somando dados, os computadores vão analisar e falar, não, para esse paciente aí da doutora Cláudia, não tem dúvida, é anti-L17, porque ele tem características para anti-L17, você precisa modular a dor, talvez até um inibidor de JAK possa ser eficiente, porque ele também tem modulação de dor. Não adianta você dar anti-L23, ele já tem ali anquilose.
esse paciente do lupino aí, que é surto-remissão, a evolução não é linear, aumenta um pouquinho a atividade, diminui, aumenta um pouquinho. Talvez o bloqueio da IL-23, em momentos, seja bom. E eu acho que a gente vai chegar nesse caminho. Também acho que a gente vai mudar isso, que eu concordo com a senhora, doutora Rina, como sempre, professoral. Me irrita esse negócio de 30% funciona. Como assim? Tenta e para. Estamos tratando muito mal. Talvez o paciente precise de épocas de tocilizumab, talvez épocas de etanercept, e você vai ter que ir analisando ele. A gente precisa evoluir isso, seja em AR, seja em lúpus, seja em espondiloartrite. Creio eu, mas isso tudo eu vou tomar o intervalo inteiro fosforilando a respeito disso. Lupinando, Ale. Oi, depois da pletora de Alessandra, que eu fiquei pensando até agora, a pletora de citocinas, eu fiquei doidinha depois que ela falou da pletora. Arrasei, você gostou? Você essa pode usar. pletora, eu só tô aqui, a pletora. Pode usar. Pletora sou eu, que fica com essa cabeça grande e vermelha, isso é que é pletora. Ei, Adorei. foi O caso top. que você trouxe foi maravilhoso. Olha, se deixar, a gente não come, não faz nada. E a gente vai precisa ter dar que um finalizar. intervalo e a gente precisa voltar às 2h35, pode ser?